A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da terceira lição do terceiro trimestre de 2021. Título da lição: Acabe e o profeta Elias. Texto áureo: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conselho e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9. Verdade prática: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Leitura bíblica em classe, primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, capítulo 17, do 1 ao 7, capítulo 18, do 18 ao 21. Primeiro tópico: o casamento de Acabe com Jezabel. Número 1 do primeiro tópico: consequências de escolhas erradas. Número 2 do primeiro tópico: a rainha perversa. Meus irmãos, Acabe foi um dos piores reis de Israel. Com ele, o povo mergulhou ainda mais na idolatria. Outro pior erro de Acabe, meus irmãos, foi o de casar com uma princesa chamada Jezabel, do reino vizinho. Meus irmãos, vocês sabem que o casamento com mulheres não israelitas era proibido pela lei de Moisés. E essa união trouxe ruína moral, espiritual e social ao reino do norte. Acabe obedecia a Jezabel e fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. Jezabel, meus irmãos, essa rainha pagã, ela promoveu no Reino do Norte todo tipo de luxúria, feitiçarias, paganismo, prostituição e muito mais. Ela era uma cortesã sagrada, cheia de astuciosidade e intentos perversos. Jezabel, meus irmãos, ainda perseguiu de forma avassaladora aqueles que adoravam o Deus verdadeiro, promovendo a matança dos profetas do Senhor. Mas, meus irmãos, Deus usa de forma contundente o profeta Elias, aleluia, para profetizar o fim de Jezabel. Lembrando, meus irmãos, que Deus é misericordioso, mas Deus também julga com severidade aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Segundo tópico: Elias prevê a grande seca. Número 1 do segundo tópico: a intervenção divina. Número 2 do segundo tópico: o preço da obediência a Deus. E número 3 do segundo tópico: Deus sempre cuida dos seus filhos. Meus irmãos, por causa dos atos perversos de Acabe, o profeta Elias, obedecendo a Deus, o confronta. Elias denunciou o pecado de Acabe e denunciou o pecado de Jezabel e defendeu com veemência a lei judaica. E por esse motivo ele paga o preço por obedecer ao Senhor, o Deus de Israel. E nós sabemos com certeza e absoluta clareza que todo homem, toda mulher que tem a mensagem de Deus precisa ter coragem para enfrentar os resultados de sua obediência. Elias teve que fugir de Acabe e Jezabel para não ser morto. Elias teve que enfrentar a fome, sendo alimentado por corvos e beber água do ribeiro até o ribeiro secar. Elias também teve que depender de uma pobre viúva, mas uma coisa é certa, aleluia, glória a Deus. Deus sempre cuida de seus filhos, e através do profeta Elias, Deus cuidou da viúva, Deus cuidou do seu filho e Deus cuidou do próprio profeta, multiplicando a farinha e o azeite da panela. E isso, meus irmãos, nos mostra o quanto nosso Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão, da viúva. Aleluia! Vale a pena ser fiel. Continue
continue fazendo a obra com integridade e sinceridade, e as demais coisas Deus fará por você, Deus fará pela sua casa e Deus fará pela sua família. Terceiro tópico, o encontro de Elias com Acabe. Número 1 do terceiro tópico, um coração endurecido. Número 2 do terceiro tópico, a sequidão espiritual do rei. Meus irmãos, Elias era diferente. Mesmo sabendo que não seria ouvido, mesmo sofrendo ameaça e correndo risco de morrer, ele fazia o trabalho do Senhor com zelo e extrema coragem. O coração de Acabe estava tão endurecido que a primeira palavra que ele dirige ao profeta é uma palavra de acusação. O rei estava tão envolvido com a idolatria que não enxergava o seu deplorável estado espiritual. E sempre que alguém se torna um contumaz pecador, como foi no caso do rei Acabe, meus amados irmãos, uma grande seca espiritual acontece. E o povo ficou dividido, meus irmãos. Eles tentavam agradar a Deus e tentavam, ao mesmo tempo, agradar a Baal. E isso, meus irmãos, é muito, muito sério. Eu quero concluir a síntese desta lição dizendo que precisamos estar atentos ao chamado de Deus para o arrependimento, clamando sempre a misericórdia do Senhor, para que a ignorância e a sequidão espiritual não nos atinjam. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.